Olá, eu sou o Felipe Sali, essa é a Sali TV e este é o segundo vídeo do canal e a nossa primeira Book Haul! Então, como eu comecei no canal, eu não estava mais recebendo, quando eu estava na Mundo Estranho, quando eu estava no Caminho Literário, eu recebia, quer dizer, eu estou no Caminho Literário. Às vezes eu recebo sim, os lançamentos das editoras, mas eu estou sem receber alguns lançamentos durante o tempo, até porque eu fiquei sem gravar uns vídeos do Caminho Literário durante o tempo, e eu já tinha saído muito estranho. Então, os livros que estão aqui no nosso Book Haul não são necessariamente lançamentos, mas são livros recentes que você ainda encontra na livraria, não tem nada aqui que está esgotado, que são bons, que eu acho que vocês vão gostar, que tem a cara das pessoas que me acompanham nas redes sociais, tem a cara do canal. E é isso. Eu não vou fazer aqueles book haul gigante ainda, porque eu acho que eu ainda não tenho capacidade para isso. Então eu vou fazer um book haul humilde, de uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17 livros. E como vai funcionar? Eu vou falar o título do livro, o autor, a editora que lançou o livro. Vou falar um pouco sobre o que eu sei do livro. Aqui deve ter 1 ou 2 livros que eu não li ainda. E aí eu vou ler a primeira frase de cada livro, porque eu tenho a teoria de que você sabe muito sobre um livro lendo apenas a primeira frase dele. Eu vou nas livrarias e fico lendo primeiras frases de vários livros, e eu acho que isso você consegue já captar a essência, a alma do livrinho quando você faz isso. Então todo livro que eu falar aqui, eu vou ler a primeira frase para você. Vamos começar o book haul? Sim! Começando por Perigosa Amizade, o começo, da Gisela Bacelar, lançado pela editora Planeta, o selo Outro Planeta. Você sabe o que é um selo? As editoras elas fazem vários selos para você conseguir identificar que tipo de livro é aquele através do selo, saca? O Outro Planeta, por exemplo, é um selo que publica livros para jovens, muitas vezes de pessoas que eram famosas na internet, etc. E este livro aqui, ele tem uma história interessante porque ele era do Wattpad. Wattpad, como vocês sabem, é um lugar onde eu frequento muito. Eu sou embaixador do Wattpad no Brasil, escrevo vários livros lá o tempo todo. Vai passar um avião. E o que essa menina fez? Ela publicou no Wattpad, ganhou vários fãs, e aí um dia ela decidiu que ia ser publicada por uma editora. E aí ela decidiu que ela ia ser publicada pela editora Planeta. E ela falou para os fãs dela o seguinte: galera, todo mundo vá no Instagram da editora Planeta e peça Perigosa Amizade para eles, até eles publicarem. E foi isso que aconteceu. Um dia, o social media da editora Planeta foi trabalhar e ele percebeu que tinha centenas, milhares de comentários nas redes sociais, no Instagram, pedindo pela publicação do Perigosa Amizade, incluindo a Maísa do SBT, que hoje nós sabemos é uma excelente leitora de Wattpad, ela frequenta muito também a rede social. E aí, por causa disso, eles falaram: não, vamos publicar essa menina, vamos ver no que dá. E deu, tá indo super bem, vendendo super bem. É uma espécie de skins, uma espécie de Riverdale brasileiro com jovens que fazem coisas erradas, e amizades, e brigas, e romance. É um livro sobre a juventude, assim, é bem legal, recomendo que vocês leiam. O segundo livro do Book Haul também é de uma brasileira e também veio do Wattpad, é 12 Signos de Valentina, da Rai Tavares. Inclusive tá escrito aqui, ó, não sei se dá pra ler, mais de 2 milhões de leituras no Wattpad. E essa história é a história de uma menina que não se chama Valentina, mas ela decidiu que pra superar o relacionamento dela, que tinha acabado de uma maneira meio trágica, e pra seguir na vida e descobrir o verdadeiro amor, ela ia ficar com um cara de cada signo do zodíaco e escrevendo um blog sobre esses caras e sobre a experiência. A Rai Tavares, ela é a louca dos signos, ela é louca de várias coisas, mas também é a louca dos signos, e ela entende muito sobre esse universo. Então os personagens de cada signo realmente se comportam da maneira que as pessoas desse signo se comportam, né? A não ser que você não acredite em signos, aí fica complicado. Não é só você não acreditar, é um romance, é uma comédia romântica divertida, engraçada, que você vai curtir do mesmo jeito. A primeira é da Galera Record, e a primeira frase do livro é: eu sempre gostei de contos de fadas. Bonito. Este é do primeiro capítulo. E o do prólogo, eu não sei se eu
vou preferir ler o prólogo do que não aqui. Mas a do prólogo é: Querido Lucas, 6 atos do nosso teatro de amor. Olha que bonito. E parece que é um livro que vai fazer piadas com o Bolsonaro ao decorrer dos capítulos. Próximo livro, 15 Dias, do Vitor Martins, lançado pela Globo, pelo selo Globo Alt. Lembra que eu falei sobre selos? Sim, Globo Alt é o selo jovem da Globo. Como eu falei, não são livros lançamentos, são livros novos. Tanto que o Vitor já tem um livro novo, que é 1 Milhão de Finais Felizes, que está entre os mais vendidos da lista News e Publish News. Parabéns, Vitor. E esse livro eu não li ainda, mas pela sinopse que está escrito: é tão natural se identificar com os dilemas dos personagens e querer sermos amigos do Felipe, é uma leitura dispensável. Na verdade é um coach, né, da Bárbara Moraes, autora da trilogia Anômalos. É um romance gay, isso eu sei. O personagem principal se chama Felipe, e ele trata também sobre a nossa autoimagem, sobre como nós nos percebemos, sobre a gordofobia também. É um tema interessante, pretendo ler em breve e eu digo pra vocês se gostei ou não. E se vocês querem vídeo sobre este livro, por favor, deixem nos comentários. E o primeiro... A primeira frase do livro é: eu sou gordo, eu não sou gordinho, ou cheinho, ou fofinho, eu sou pesado. É um livro que fala sobre isso. Próximo livro, Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste NG. Eu não sei como se pronuncia o nome desta moça aqui. Essa mulher também é muito celebrada, assim, entre os críticos literários. As pessoas estão gostando muito dela, assim. New York Times, tem até frases aqui. O New York Times Book Review falou: é uma experiência de leitura totalmente envolvente, muitas vezes dolorosa e capaz de causar profunda empatia. O Los Angeles Times disse: é um prazer acompanhar a vida de personagens através da prosa perspicaz da Celeste. E o Publisher Weekly falou: é um feito impressionante. O Publisher Weekly ficou um pouco menos impressionado, mas é uma mulher muito festejada e foi lançado pela Intrínseca, a maravilhosa editora Intrínseca. É um livro sobre família, ok? É um livro sobre relacionamentos entre mãe e filha, pai e filho, irmão e irmã, e é uma coisa que todo mundo se identifica, porque todos nós tivemos algum tipo de família, que não é uma família tradicional que a gente conhece, mas todos nós crescemos com algum referencial de família. A primeira frase do livro é: todo mundo na cidade só falava de um assunto naquele verão. Como Isabelle, a última filha da família Richardson, havia perdido a cabeça e ateado fogo à casa. Incêndios por toda parte. Sem contar que Intrínseca não lança livro ruim, a gente já sabe disso, já é um senso comum dentro do mercado editorial. A Intrínseca não lança livro ruim. E por falar em Intrínseca, temos aqui O Homem de Giz. E olha que diferente, é uma capa dura. Aliás, tem o grande meme dos booktubers que batem na capa quando ela é dura. Eu gosto de bater na capa, então vai ser isso mesmo. E ele parece que é uma capa que está suja de giz, mas não está, é o projeto gráfico do livro. E aí dentro também tem hominhos de giz pintados também. Aqui assim, olha. Ele é inspirado nos livros do Stephen King, nessa pegada de que os personagens principais são crianças que entram em contato com problemas reais do mundo adulto, sabe? O Stephen King fez muito isso. O Stranger Things, se tu reparar, ele também tem essa pegada de crianças que começam a conviver com problemas de vida ou morte, assim, etc. E aliás, se passa nos anos 80, então você vai lembrar muito de Stranger Things e de Conte Comigo, esse tipo de coisa. E o autor é o CJ Tudor. É um rapaz, deixa eu ver se tem foto de um rapaz aqui. Ok, CJ é uma mulher. Eu não conseguia descobrir pelo C, mas é uma moça aqui. E a primeira frase do livro é: a cabeça da garota estava apoiada em uma pequena pilha de folhas de tom marrom alaranjado. Por acaso, quando eu peguei os livros e comecei a empilhá-los aqui para poder fazer, né, a pilha de livros que eu ia mostrar no book haul, por acaso eu coloquei 3 livros da Intrínseca seguidos. Não foi planejado, não sei como isso aconteceu. Mas tá aqui um outro livro da Intrínseca, que é A Ordem Vermelha, do Felipe Castilho. Este livro aqui ele tem uma história bem legal, porque ele foi idealizado não só pelo Felipe Castilho, mas pela equipe de criação da CCXP, da Comic Con Experience. Porque eles queriam um universo fantástico que fosse só deles, onde eles pudessem também, né, vender bonequinhos na Comic Con Experience, vender gibis, esse tipo de coisa, vender o livro, né, também. E aí eles procuraram a Intrínseca, procuraram o Daniel Lameira, que também foi um dos coordenadores do projeto, quando ele era editor da Intrínseca ainda, procuraram o Felipe Castilho, e eles fizeram o trabalho juntos. Então esse é um livro de criação conjunta, porque muitas vezes o Felipe criava um personagem,
é o avião da Azul. Muitas vezes o Felipe criava um personagem em cima de um desenho que já estava feito, saca? O ilustrador Rodrigo Didier, ele tinha criado os conceitos de alguns personagens e aí o Felipe olhava e falava, não, isso me lembra alguma coisa e tal. É bem maneiro, é uma fantasia high fantasy, assim, muito inspirado em Senhor dos Anéis, mas também tem muito da brasilidade, assim. É meio Cidade de Deus misturado com Senhor dos Anéis, porque a galera mora numa favela de fantasia, da Terra-média, saca? É sobre... tem esse mundo, né, que é Ulterac, o nome do mundo, e tem a deusa Una, que é a ditadora que controla tudo que as pessoas fazem e pensam lá, e esse grupo de rebeldes vai tirá-la do poder. Sabe, como todo livro de high fantasy, né, que se preze, tem um mapa dentro. Olha aqui. Uau, que maravilhoso! E a primeira frase do livro é: mais perturbador do que fugir do lugar onde se perdeu tudo é retornar por vontade própria. Olha, isso é se eu voltar para Praia Grande, eu vou me sentir assim. Lembrando que todos estes livros, o link para a compra deles, se você se interessou por algum, vai estar na descrição do vídeo. E aí vocês podem comprar pela Amazon. E se você comprar pela Amazon, nós vamos receber uma comissão e é isso. E se você estará ajudando a financiar este canal. A não ser os livros que não estejam vendendo na Amazon, que deve ter algum aqui, e aí você não vai poder comprar. Este livro é Mordidas por Dentro, do Bruno Lima Penido, da editora Instante, que é uma editora nova, que está vindo com tudo aí, muito organizadinha, muito bonitinha, que está lançando os livros independentes de uma maneira sublime, uma maneira com muito carinho. Você percebe que é uma editora que tem carinho no seu trabalho. Esse rapaz, o Bruno, é meu amigo, a gente troca uma ideia no WhatsApp, no Messenger. Além de, esse é o primeiro livro dele, mas ele também é roteirista, ele escreveu a Malhação, a última temporada de Malhação que teve, ele faz vários trabalhos na Globo. Tanto que ele é brother da galera da Globo, muito chique. O prefácio foi escrito pelo Zeca Camargo. E é um livro de poesias. Então, são poesias bonitinhas, colocadas de maneiras diferentes aqui, com um trabalho de edição gráfica maravilhoso. E a primeira frase, é meio sacanagem você julgar um livro de poesias pela primeira frase. A regra que eu criei não se aplica a isso. Não, até que é uma boa frase. Cada sentimento é uma mordida que nos devora por dentro. Cada sentimento é uma mordida que nos devora por dentro. E é por isso que o título é esse, Mordidas por Dentro. O título fala sobre sentimentos. E outra coisa legal, esse coração que está aqui na capa, que é um coração cheio de plantinhas, ele está dentro do livro, mas de maneira desconjuntada, assim. Cada capítulo mostra um pedaço da ilustração que não faz muito sentido separadamente, mas se você juntar estes pedaços, forma o coração da capa. Isso é legal. Olha o avião! E este livrão, capa dura também, bonitaço, é A Incendiária, do Stephen King, lançado pela Suma das Letras, que é um selo da Companhia das Letras. Como eu disse, selos são feitos para você entender o estilo de livro que está sendo lançado por aquele selo exatamente, e você consegue se guiar através disso. Mas a editora que publicou mesmo foi a Companhia das Letras, que assim, eles praticamente compraram todo o catálogo do Stephen King que existe no universo, e estão relançando todos os livros que ele está escrevendo e todos os livros passados, o que é bastante coisa, porque o Stephen King, ele lança assim, ele já chegou a lançar 4 livros no ano, ele lança em média 2 livros no ano, e quando ele demora para lançar um livro, vem um bagulho monstruoso, assim. Ele é uma máquina de escrever, ele não para, ele acorda de manhã, senta no computador dele e escreve um livro, e aí depois ele vai almoçar, fazer outras coisas, e à tarde ele termina de escrever um outro livro. O meu sonho é um dia ter a produtividade do Stephen King. Ele sim deveria ser coach, não esses caras que estão aí. A Incendiária acabei de receber, eu ainda não li, mas eu sei que é sobre uma criança que ela tem um poder de destruir o mundo, isso aqui. É uma criança que bota fogo nas coisas com o poder da mente dela, assim. Eu tô interessado, esse vai ser o próximo livro que eu vou ler. Eu tô terminando de ler um livro da Helena Ferrante agora, o último da Tecnologia Napolitana. E terminando esse livro, eu vou começar a ler Stephen King. Terminando disso, eu vou começar a ler esse livro de Stephen King, que também tá com uma edição sensacional. As editoras brasileiras entraram mesmo na onda de lançar livro capa dura, talvez influenciado pela Dark Side, que começou a fazer isso antes, e aí a galera começou a ir atrás, talvez, mas é assim que funciona o mercado. A primeira frase do livro é: Papai, estou cansada. Eu vou ler mais um pouco. Disse com agitação a garotinha de calça vermelha e blusa verde.
que deve ser a garota que é a incendiária, que bota fogo nas coisas. Estou muito interessado, esse vai ser o próximo livro que eu vou ler. E esse livro aqui, eu sei que não é o estilo de livro que vocês que estão assistindo o canal... Outro avião, tá bom, vou deixar passar. Este livro, eu sei que não é o estilo de livro que vocês do canal estão acostumados a ler. Eu sei que a galera que acompanha o canal, que me acompanha nas redes sociais, é uma galera mais jovem, gosta de ler um enviado, tinha um livro descoladinho. Mas esse livro, ele é tão divertido, ele é tão curioso, que eu acho que vale a pena. E ele conversa tanto com as coisas que estão acontecendo, que eu acho que vale a pena indicar. É Fogo e Fúria por Dentro da Casa Branca de Trump, escrito pelo Michael Wolff, lançado pela Objetiva, e é um livro basicamente sobre as maluquices que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está fazendo e como tem gente que está tentando impedir isso de acontecer. Não confunda com o novo livro que saiu agora, saiu um livro chamado Danger, sei lá, que tem uma capa vermelha, que também está metendo um pau no Donald Trump. Esse livro saiu um pouco antes, não é o mesmo livro, mas ele traz relatos de pessoas que trabalham na Casa Branca e que são pessoas que estão tentando minimizar as burradas que esse cara está fazendo. Um dia a gente tinha um presidente tão maluco quanto o Donald Trump, a gente sabe o que fazer. Esse livro fala mais ou menos sobre como conviver com um cara maluco como esse, na posição de poder em que ele está. Eu recomendo, cara, se você se interessa um pouco por política, ou se você só quer ouvir umas fofocas sobre o lugar mais influente do mundo, que é a Casa Branca dos Estados Unidos, é o lugar onde decide coisas que acontecem no mundo inteiro, recomendo você ler esse livro. O selo Objetiva é um selo da Companhia das Letras também, como eu disse, selos. E a primeira frase do livro é: a festa começaria às 6h30. Você já vê que é um livro que descreve situações, não é um livro técnico. Ele fala sobre a festa que começaria às 6h30 e que o Donald Trump se atrasou, parece que estragou a festa depois, etc. Recomendo. O próximo livro é Star Wars, o Herdeiro do Jedi, de Kevin Herner, lançado pela Aleph. Bom, vocês podem notar pelo Darth Vader que está ali que eu adoro, eu amo Star Wars demais, muito. E tem muitos livros de Star Wars por aí, mas curiosamente nem todo livro de Star Wars é bom. Isso porque lá nos anos 80 e 90 eles lançavam tanto livro de Star Wars que alguns eram só de lixo, assim, os caras escreviam só pra escrever, só pra ganhar uma grana. E alguns estão sendo até lançados no Brasil agora por conta de toda essa onda de Star Wars, da Disney, etc. Então você precisa saber escolher bem quais livros você vai ler. Este livro aqui, O Herdeiro do Império, ele é bom, ele é bem escrito, mas ele não faz parte da mitologia oficial da saga, ele não faz parte da história oficial da saga, porque acontecem coisas aqui que não interferem no filme, ou coisas que aconteceram no filme não interferem no livro, ao contrário de outros livros que simplesmente ligam, que fazem parte total. Um dia eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona isso e por que alguns livros fazem parte e outros não. Mas esse aqui é divertido, vale a pena ler. E ele se passa Ele se passa depois do filme Retorno de Jedi. Se assistiu o Retorno de Jedi, a história começa depois do filme Retorno de Jedi. E a primeira frase do livro é: não há ninguém para responder todas as minhas perguntas agora que Ben se foi. Ben é o Ben Kenobi, né? Vai, a editora Aleph é uma editora excelente, vem com o selinho da Disney, da Lucasfilm, recomendo. 99 Dias, da Roku Jovens Leitores, escrito pela Keiichi Kotuno. Eu adorei esse livro, é um enviado divertidíssimo, bonito, leve, você lê de uma vez só. Ele é grande, não é grande, mas ele tem esse tamanho, mas a leitura é mais rápida do que você imagina, porque os capítulos são curtinhos, tem muito espaço branco entre um capítulo e outro, etc. Mas esse livro fala sobre uma menina que ela cometeu um ato falho, né? Todo mundo erra na vida e com essa garota não foi diferente. Ela traiu o namorado dela com o irmão dela, com o irmão dele, né? O irmão dela seria muito mais esquisito. Mas ela traiu o namorado dela com o irmão do cara. E acontece que a mãe dessa menina é uma escritora e ela escreveu um livro sobre isso. E aí o livro ficou mega famoso, virou best-seller e todo mundo na cidadezinha pequena onde essa menina mora soube, através do livro da mãe, que também cometeu um ato erradinho, né? Não é sacanagem isso. Mas soube através desse livro que a menina traiu o cara. E aí ela saiu da cidade fugida praticamente, assim, não queria voltar lá. Só que aí ela se formou na escola e ela vai passar 99 dias entre o período que ela está na escola, que ela se formou da escola, até entrar na faculdade. Esses 99 dias ela vai ter que ficar na casa da mãe dela, na cidadezinha onde todo mundo odeia ela.
Esse livro conta sobre cada um dos 99 dias de dor, sofrimento e julgamento que essa garota sofreu. Eu adorei esse livro, eu acho que você deveria ler. Eu provavelmente vou fazer um vídeo só sobre ele, porque merece. E a primeira frase desse livro é: Júlia joga ovos na minha casa na primeira noite que estou de volta à minha cidade. E é assim que eu sei que todos ainda se lembram de tudo. Isso mostra bastante o tom que o livro vai tomar, dessa garota sendo chincalhada pelas ruas, totalmente gerir. Este livro aqui é sacanagem, mas eu tive que colocar porque a propaganda é a alma do negócio, mas leve coar pelo Felipe Sali, da editora Lote 42. Esse é meu livro, de Young Adult, de fantasia, mas não é uma fantasia high fantasy de ação, Senhor dos Anéis, é uma fantasia história de amor. Lembra mais a seleção da Kiara Cat do que qualquer outra coisa. Inspirado também nos filmes do Miyazaki e tal. Tem essa edição primorosa da editora Lote 42, onde você consegue... Vamos lá. Eu adoro fazer isso, mostro isso para todas as pessoas que eu conheço. Esta é a capa do livro. E essa história se passa em Amberley. E aí, se você abrir o livro, você consegue ver uma visão aérea de Amberley com todas as casas e ruas. E quando você lê o livro, tudo vai fazer sentido. Isso é maravilhoso. O cara que cuidou do projeto gráfico desse livro, né, do design, foi o Daniel Justi. E ele é um cara que já ganhou Jabuti, super premiado, ele é maravilhoso. Conta a história de Melissa, uma garota que ela é bruxa, ela sabe conjurar flores do nada. E ela se apaixona por um rapaz chamado Pablo, que ele é obcecado pela ideia de construir uma máquina voadora, que, né, é como se fosse um avião que conhecemos hoje. Lá nesse reino não existe isso. O romance dos dois tem conflitos com essa obsessão do Pablo e toda a política em volta dessa obsessão dele, porque as pessoas querem usar essa arma pra guerra, etc. Então é um livro que tem várias camadas, assim, de discussões e de poesia, e fala de amor, juventude, política, e máquinas voadoras, e ciência, e magia. É um livro que me orgulho muito. A primeira frase do livro é: embora seja proibido fora do templo, uma mulher do reino de Amberley pode fazer magia como quem toca um instrumento musical. As mulheres do meu reino fazem magia, os homens não, mas as mulheres fazem. O próximo livro é A Princesa Prometida, da também Intrínseca, escrito pelo William Goldman. Sim, foi este livro que inspirou o filme homônimo Princesa Prometida, que você viu 1 milhão de vezes na sessão da tarde, que é aquela história de fantasia, mas com um pouco de humor, um pouco de nonsense. É uma coisa meio maluca mesmo. Eu já vi o filme 1 milhão de vezes, mas ainda não li o livro. Estou para ler em breve, mas ele está um pouco atrás na minha lista de leitura, assim, tem vários livros na frente dele, então vai demorar um pouco. Essa capa, ela é, na verdade, o pôster do filme, que a editora no Brasil achou que seria legal transformar na capa. E é tipo, é o único país que esse livro tem essa capa. Em outros países é uma capa muito mais feia, totalmente diferente. Eles tiveram essa sacada aqui. Capa dura também, maravilhoso. Ah, esse livro tá muito bonito. Também tem um mapa, né? O terceiro livro tem mapa aqui que eu mostro. E a primeira frase do livro é... Aliás, é desse livro que vem aquela frase: meu nome é Eagle Montana, você matou meu pai, prepare-se para morrer. Que você vê a paródia dessa frase em vários seriados e filmes. Era média mole e tal, veio disso. Eu tô falando a primeira frase, mas não é frase, eu tô lendo trechos inteiros do começo do capítulo. O livro começa dizendo: no ano em que Buttercup nasceu, a mulher mais bonita do mundo era uma criada francesa chamada Annette. Não sei se o livro vale a pena, porque eu não li ainda, mas o filme é icônico, né? Um dos filmes mais importantes que existem, assim, então eu acho que você deveria conferir e me dizer se é bom, se eu coloco na frente da lista de leitura, na frente de outros livros. Jogador número 1, da editora Leia, escrito pelo Ernest Cline. Sim, é o livro que inspirou o filme do Steven Spielberg, que estava nos cinemas até agora há pouco. Eu vou te confessar que o filme não é muito legal, eu não gostei muito do filme. Mas o livro é legal, porque é outro ritmo, né? Outra pegada. Fala sobre este mundo em que existe o Oasis, que é um jogo de realidade aumentada, de VR, que você coloca aquele óculos e você olha as coisas e vê o jogo. E meio que todo mundo vive dentro desse jogo, mais ou menos como hoje em dia todos nós vivemos dentro das redes sociais e mexendo no celular 24 horas por dia. Nesse jogo existe uma missão que o cara que fez esse jogo, que era um Steve Jobs na época, morreu, e ele colocou tesouros escondidos, né, easter eggs, como ele chama, e quem encontrar os 4 ou 5 desses tesouros
vai ter o controle total sobre o Oasis, sobre o jogo Oasis. E aí vai se tornar a pessoa mais importante do mundo, que é tipo como se você virar o dono completo do Facebook, saca? E aí esse garoto, o personagem principal, é um garoto super pobre, que mora numa favela, praticamente, mas no jogo ele é um cara super talentoso e ele está atrás de desvendar esse mistério e virar o dono do Oasis. É um livro bem bacana. E assim, cheio, a cada página tem referências à cultura pop, anos 80, filmes, livros, séries, jogos. Se você nasceu nos anos 90 ou nos anos 2000, talvez você não pegue muitas das referências que é dito aqui, porque é muita coisa mesmo, principalmente dos anos 80. Mas se você nasceu nos anos 80, você vai gostar desse livro até mais do que eu, que fui dos anos 90. Que apesar de eu conhecer algumas coisas, eu perdi várias referências aqui eu entendi também. E a primeira frase do livro é: todas as pessoas da minha idade se lembram de onde estavam e o que faziam quando ficaram sabendo a respeito do concurso. Que é o concurso de buscar os easter eggs, né, pra virar o dono do Oasis. Eu leio muito quadrinhos, e um dos melhores quadrinhos do mundo é o quê? É a Turma da Mônica. E este quadrinho aqui, eu quis mostrá-lo porque ele é muito importante. Esse aqui é o Astro Boy. O Astro Boy, ele é uma criação do Osamu Tezuka, que era um quadrinista japonês, que faleceu já. E ele é um dos caras mais importantes da criação de histórias para o público infantil, sabe? Ele inspirou coisas da Disney, inspirou o mundo inteiro. Ele é um cara muito importante, ainda mais no Japão, onde ele é quase um deus. E o Maurício de Souza é quase um deus pra gente também aqui no Brasil, né? Essa história, ela é oficial, misturando a mitologia do Osamu Tezuka, o Astro Boy, com a mitologia do Turma da Mônica jovem, do Maurício de Souza. Então, é uma coisa de colecionador, uma história... É uma coisa épica, é uma coisa que não acontece todos os dias. Então, essa história não foi escrita pelo Maurício de Souza, foi escrita pela Petra Leão, que é roteirista do Turma da Mônica Jovem. Eu até mandei uma mensagem para ela no Twitter, falando: você é incrível, você aguentou a pressão de escrever sobre a Mônica, que é um dos personagens mais importantes do mundo, o mais importante do Brasil, mas um dos maiores do mundo. E o Astro Boy do Osamu Tezuka, que também é uma das coisas mais importantes do mundo. Você carregou uma responsabilidade enorme aqui, você conseguiu escrever uma história incrível. Ela foi super fofa, ela agradeceu e assim, fica nos parabéns. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso hoje, mas eu aceitaria o desafio, com certeza. A primeira frase, que eu estou esquecendo de ler de todos: tecnologia, tem uma primeira frase, é o primeiro trecho. Tecnologia, seja em um bairro comum como Limoeiro ou em uma cidade de ponta como Metro City, ela é onipresente. Metro City é a cidade onde se passam as histórias do Tezuka, do Astro Boy, que é super tecnológica, e o bairro do Limoeiro é o bairro onde se passa a história da Turma da Mônica. Falando em quadrinhos, este livro se chama A Identidade Secreta dos Super-Heróis, lançado pela editora Valentina, escrito pelo Brian Robb. Pá! É um livro que fala sobre a história dos quadrinhos, assim, fala sobre a criação das empresas, o primeiro quadrinho do super-herói, que foi o Super-Homem, e aí depois surgiu a Marvel, e como a Marvel roubou um público que já estava consolidado no DC Comics, criando o Homem-Aranha e tal, e aí depois fala sobre as tentativas de filmes, como teve tanto filme ruim, tanto filme que não saiu do papel, até começar a sair os filmes legais, que acabaram nos Vingadores, esse tipo de coisa. E hoje em dia todo mundo é meio nerd, todo mundo gosta de super-herói, todo mundo foi assistir o Thanos no cinema. Então, eu acho que você, se você sabe assim, por alto, é uma boa oportunidade de você se aprofundar neste mundo, neste livro de não ficção, claramente, lendo sobre isso, descobrindo a história por trás das histórias. E também é muito legal para quem quer ser escritor, quer trabalhar com criatividade, porque ele mostra muito o mercado vivo funcionando e como o mundo influencia as histórias que as pessoas escrevem, como cada época funciona uma história diferente. Tem uma época que é um personagem mais patriota e mais dono dos bons costumes, ele faz mais sucesso. Em outra época é aquele anti-herói, o cara mais rebelde, depende do que está acontecendo no mundo. E este livro ele retrata muito bem isso. A primeira frase deste livro é: imagine um menino americano de 10 ou 12 anos de idade pegando uma nova revista em quadrinhos na farmácia ou na banca de jornal e pedindo insistentemente aos pais uma moeda de 10 centavos para comprá-la. Naquela época, a revista de quadrinhos custava 10 centavos. Hoje em dia custa 11 reais. E vamos encerrar o nosso book haul de hoje com o último livro
Tartarugas até lá embaixo, do John Green. Esse excelente autor, lançado pela editora Intrínseca. John Green, você sabe, é o autor de Culpa das Estrelas, de Cidade de Papel. É um cara que fez muito sucesso, tem um canal no YouTube também. Ele é uma inspiração pra mim. Ele tem lá o Vlog Brothers também, que é um canal super reconhecido. Ele é um excelente autor. Eu acho que poucas pessoas escrevem como ele. Eu sou fã de verdade, não escondo. E eu queria falar sobre esse livro porque eu acho que ele não foi... É um livro que não recebeu a atenção que merece. Tu vê, ele vendeu bem, mas ele nunca ficou muito tempo nas mais vendidos, não ficou Culpa das Estrelas em nenhum país. Eu acho que isso se deve muito ao fato... Avião passando. Deve muito ao fato de que o livro que fez mais sucesso dele foi A Culpa das Estrelas, que é um livro um pouco diferente dos outros livros dele, se você parar pra pensar. A Culpa das Estrelas é um livro muito mais romântico, trágico, tem aquela coisa forte, carregada, porque são adolescentes com câncer que vão morrer e estão se apaixonando, uma coisa até um pouco Nicholas Spark, assim, e as pessoas ficaram uou. E aí quando saiu esse livro, houve uma expectativa de uma parcela gigante dos leitores que só conheciam Culpa das Estrelas, de que iriam ler esse livro e teriam essa mesma reação. E não foi isso que aconteceu. Esse é um livro que ele fala sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é uma coisa que o John Green tem, e tem um pouco um mistériozinho, assim, o pai de um garoto desapareceu, e ninguém sabe. E ele é cheio de humor, ele tem reflexões, mas não necessariamente é um livro ultra romântico. A história de amor dos personagens que acontece é super light comparada à história de amor de A Culpa das Estrelas. Tem uma garota uma personagem secundária que escreve um fanfic de Star Wars, que é incrível, mas também é uma coisa mega leve. Então acho que as pessoas, elas se decepcionaram com esse livro, porque elas imaginaram que encontraram uma coisa e encontraram uma coisa diferente. Mas não é porque encontraram uma coisa diferente que é necessariamente ruim, sabe? Se é que você não entende. Então eu acho que as pessoas deveriam dar uma segunda chance a esse livro, porque ele é muito bom, ele é muito bem escrito, ele é legal, ele é divertido, ele é bom. Então, indique para os seus amigos, tente ler sem pensar na Culpa das Estrelas. Se você leu e não gostou, releia com outro olhar, esquecendo essa expectativa que você tinha da Culpa das Estrelas e do ultra romance. Eu acho que você vai gostar. Eu gostei. A primeira frase do livro é: quando me dei conta pela primeira vez de que eu talvez fosse fictícia, meus dias úteis eram passados numa escola na região norte da cidade de Indianápolis. Ah, isso é muito legal, cara. A menina, ela tem essa epifonia de que ela pode ser fictícia. É um problema totalmente filosófico, né? Não tem nenhum pé fundamentado na ciência, na realidade. Mas ela tem uma crise de ansiedade por causa disso. É incrível. Esse foi o primeiro book haul do canal. Que emoção, cara. As primeiras vezes, elas são sempre atrapalhadas e inesquecíveis. Se você gostou, por favor, comente, deixa um like. Se você não gostou, pode comentar dizendo o que você acha que eu deveria fazer diferente, etc. Se você quer ver mais livros no book haul, se quer ver um book haul mais curto. Lembrando que todos esses livros estão sim na Amazon. Você pode comprar pelo link que está aqui na descrição do vídeo. E se você comprar por este link, você estará ajudando a financiar o canal. Porque cada vez que você compra um livro pelo link da Amazon que está aqui no canal, nós recebemos uma comissão. Isso é bom. Até o próximo vídeo. Me siga nas redes sociais. É só procurar Felipe Sali em todo lugar. Beijos. Até a próxima. Tchau.